Opa, fala aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje é o seguinte, quando o assunto é celulares baratos e com um bom benefício, a gente sempre ouve falar em celulares da Xiaomi. Então pensando nisso, no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês os 5 melhores celulares da Xiaomi para comprar em 2024. Então a gente vai ter celulares aí do mais barato até o mais caro aí, que são os melhores da Xiaomi. E é isso, bora lá! Bom, começando com o primeiro celular aqui da nossa lista, a gente tem o Redmi Note 13 4G. Ele é um celular aí que vai de 8 a 6 GB de RAM e de 128 a 256 GB de memória ROM, ou seja, memória interna. Ele tem uma tela AMOLED de 1080p, uma tela Full HD, que tem 6,67 polegadas. E também a gente não pode esquecer que ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Em relação à bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que conta com um carregamento de 33 watts, levando cerca aí de 1 hora e 10 para poder fazer o carregamento completo. Agora falando um pouco da câmera, ele tem uma câmera traseira de 108 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. E tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal grava em apenas 1080p, o que pode significar uma desvantagem aí do celular. Falando um pouco em construção, ele tem uma construção toda em plástico com uma proteção IP54, ou seja, ele é resistente a poeira e respingos de água, ou jatos, tanto faz. Ele também conta com um processador Snapdragon 685, que é um baita de um processador aí, um baita não, né, é um processador de entrada, mas bem avaliado, é um processador bacana para rodar alguns jogos já e usar no dia a dia. Pode ficar tranquilo aí que vai rodar a maioria dos jogos e até em relação ao uso convencional para redes sociais vai dar conta. Agora em relação a preço, a gente tem a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna saindo por R$ 1.159 aí no link abaixo. Então tô deixando o link aí pra você pagar baratinho na faixa. Agora bora pro próximo. Agora partindo pro segundo celular aqui da nossa lista, a gente tem o Redmi Note 13 Pro 4G. Ele possui versões de 8 a 12 GB de memória RAM e 128 a 512 GB de memória interna, memória ROM. Em relação à tela, ele tem uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, que também tem 120 Hz de atualização e também com uma resolução de 1080p, uma resolução Full HD. Falando um pouco de bateria, ele também tem uma bateria de 5.000 mAh, só que aqui ao invés de 33 a gente tem 67 watts de carregamento, o que carrega o celular aí bem rápido, fazendo com que o celular alcance 100% de bateria em mais ou menos 46 minutos. Em relação à câmera, a gente tem uma câmera traseira de 200 megapixels que grava em Full HD 60 fps e uma câmera frontal de 16 megapixels que também grava em Full HD 60 fps. É o limite aí também. Em relação ao processador, a gente tem o MediaTek G99 Ultra. É um processador octa-core, um processador aí de qualidade já é um processador intermediário, mais aproximadamente. Então em relação ao processador, você vai ter muito desempenho aí, tanto para usar redes sociais, tanto para alguns jogos, dependendo do jogo, claro. Em relação ao preço, a gente tem a versão de 8 GB de memória RAM com 256 GB de memória interna saindo por R$ 1.570. E lembrando também, o link com preço menor está aqui na descrição para você comprar, caso seja do seu interesse. Agora bora pro próximo. Partindo agora aqui pro terceiro da nossa lista, que é o Poco X6. Bom, o Poco X6 também tem uma tela de 6,67 polegadas AMOLED, também tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Porém aqui a gente já tem uma resolução um pouco maior, de 1220 megapixels. É uma tela um pouco acima do Full HD. Em relação à bateria, a gente já tem uma bateria aqui um pouco melhor do que os anteriores. A gente tem uma bateria de 5.100 mAh, que carrega também em 127 watts, levando cerca de 44 minutos para atingir 100% de bateria no carregamento. Falando agora de câmera, a gente tem uma câmera traseira de 64 megapixels com a capacidade de gravar até em 4K a 30 fps. Em relação à câmera frontal, a gente tem uma câmera frontal de 16 megapixels, podendo gravar em Full HD de 30 a 60 fps, também igual ao anterior. E aqui a gente já tem uma melhoria significativa aí para gravação de vídeo. Bom, falando em construção, ele também tem a mesma construção dos últimos dois, toda feita em plástico com IP54. Em relação ao processador, a gente tem um Snapdragon 7S de segunda geração, que é um processador aí um pouco mais acima do anterior. E também um detalhe a mencionar é que o Poco X6, ao contrário dos outros dois, ele é 5G, então ele já vem com a tecnologia 5G embutida. Em relação ao preço, hoje o Poco X6 está saindo por R$ 1.679 na versão de 8 GB de RAM e 256 de memória interna. E também o link com o menor preço vai estar aqui na descrição para você aproveitar e ajudar aqui também o canal. Vou deixar tudo atualizado. Agora bora pro próximo. Bom, agora partindo aqui pro penúltimo celular da nossa lista, a gente tem o Redmi Note 13 Pro+, ou Redmi Note 13 Pro 5G. Bom, assim como o anterior dele, ele também conta com uma tela de 6,67 polegadas AMOLED, também com taxa de atualização de 120 Hz, porém aqui a resolução já muda um pouco. Aqui a gente já tem uma resolução de 1220p igual a do Poco X6. Ele conta com versões que vai de 8 GB de RAM a 16 GB de RAM e 256 até 512 GB de memória
memória interna, memória ROM. Em relação à bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh que carrega 120 watts. Aqui a gente já tem um carregador um pouco melhor que os outros, o que faz com que a bateria fique carregada a 100% em aproximadamente 19 minutos, que é um tempo excelente aí, cara. Até agora é o melhor celular da nossa lista com carregamento e em relação à bateria. Partindo para a câmera, ele tem uma câmera traseira de 200 megapixels que grava em 4K 30 fps e uma câmera frontal de 16 megapixels que grava no máximo em 1080p Full HD a 60 fps. E é claro que ao contrário do segundo, que era o Redmi Note 13 Pro 4G, esse daqui tem a tecnologia 5G, então aí você já consegue usar a nova conectividade. Agora, em relação à construção, a gente tem uma construção toda feita em vidro com proteção IP68, que já é uma proteção um pouco melhor que a dos anteriores, então por isso que ele tá aqui no nosso top 5, porque ele é um preço um pouco mais caro, mas também a qualidade justifica esse preço. Em relação ao processador, o Redmi Note 13 Pro mais ou 5G, ele tem um Dimensity 7200 Ultra, o que é um processador aí bem bacana também para poder tá rodando qualquer coisa, qualquer paradinha do jeito que você quiser. E na data de hoje, a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna tá saindo por 1.878 na Amazon através do link aí na descrição. Então só entrar aí e comprar que você vai estar ajudando o canal também. E bora pro último celular da nossa lista. Bom, agora chegando aqui no último celular da nossa lista, a gente tem o Poco X6 Pro. Ele conta com versões de 8 a 12 GB de memória RAM e de 256 a 512 GB de memória interna, memória ROM também. Em relação à tela, assim como todos os outros, ele tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas de 120 Hz. Nisso nada muda. E em relação à resolução, ele tem uma resolução de 1220p, uma resolução um pouco acima do Full HD, assim como os últimos dois aí da nossa lista. Em relação à bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh que carrega numa voltagem de 67 watts, o que leva cerca de 45 minutos para atingir a carga máxima da bateria. Enfim, é igual o Redmi Note 13 Pro, sem ser o 5G, o 4G. Em relação à câmera, ele tem uma câmera traseira de 64 megapixels, gravando também em 4K 30 fps ao máximo, e uma câmera frontal também de 16 megapixels, gravando em 1080p a 60 fps no máximo. Ele também tem tecnologia 5G e uma construção feita em plástico com proteção IP54. Em relação ao processador, é onde esse celular se destaca bastante. Aqui a gente tem um Dimensity 8300 Ultra, um processador octa-core de 3.35 GHz. Aqui a gente tem um processador muito bem avaliado, um processador aí que compete com processadores assim top de linha. Pra vocês terem ideia, o processador desse celular passa dos 1 milhão de pontos no AnTuTu. Então é um baita de um processador, é um baita de um celular, um baita de um custo-benefício aí pra você. Pra vocês terem ideia, hoje em dia ele é o celular que mais tá valendo a pena da Xiaomi aí em relação custo-benefício. Falando um pouco de preço, hoje a versão mais top de 12 GB de RAM com 512 GB de memória interna tá saindo por R$ 2.247 na Amazon. O que pelo celular entrega e pela quantidade de armazenamento interno e quantidade de GB de RAM é uma boa qualidade. Lembrando também que eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição para você pagar o melhor preço e mais barato. Bom, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das recomendações. Me diz aí nos comentários se você gostou de algum ou não, se tem interesse em comprar. E também deixa sugestões aí para próximos vídeos do que vocês querem que eu traga. Lembrando também que o link de todos os celulares vão estar aqui na descrição. Então se você tem interesse é só comprar aqui embaixo pelo link que você ajuda aqui o canal. E também eu tô deixando o link da ficha técnica de todos os celulares para você tá olhando mais detalhes sobre eles. Então já ajuda bastante você aí. Caso tenha sido muito superficial o vídeo, vocês têm aí a ficha técnica, só dá uma olhadinha. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu e falou!